Meus amados, eu quero falar hoje de manhã, como é Dia das Mães, sobre uma mãe de sucesso. Uma mãe de sucesso. Se você é mãe, ok. Se você não é mãe, ok também, porque você poderá ser ainda, né? Um dia, né? Se Deus assim permitir e der graça, né? Ser mãe é algo muito bom. Você que é homem, que não vai ser mãe, nem que a medicina desenvolva, o quanto que desenvolver, teu organismo não foi feito para isso, e você não será mãe de forma nenhuma. Você pode ser pai, né, mas mãe não, né? De forma nenhuma não tem essa possibilidade. Por mais que a tecnologia desenvolva e assim aconteça, você não será mãe. Você pode educar, ensinar e abençoar, e princípios valem também para os pais. Mas eu quero usar e me apropriar do texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Nós vamos falar sobre Ana. Vamos fazer da mesma forma, irei ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém. Vamos orar. Ó Pai, tua palavra foi lida, pedimos que o Senhor esteja acalmando os nossos corações, para que venhamos entender e compreender o teu princípio de amor, de cuidado para com as nossas irmãs, para com as famílias e para com os filhos. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Nos sustenta, nos agracia com o teu cuidado sempre, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Introduzindo nossa mensagem dessa manhã, certa vez, Napoleão, ele disse uma frase muito importante. Ele falou o seguinte: deixai que a França tenha boas mães, e ela terá bons filhos.
deixai que a França tenha boas mães, pois elas terá bons filhos. Boas mães geram e ensinam, educam bons filhos. Bons filhos. Quando eu fiquei moço, e estava já procurando alguém para casar, um amigo, funcionário da nossa empresa, mas pessoa que me viu crescer, chegou para mim, e lá na minha terra não sou o Otoniel e nem o pastor Otoniel, lá na minha terra eu sou o Tim, né? O Tim, na minha terra eu sou o Tim, e me chamou de lado e me deu um conselho muito importante. Ele disse: Tim, ao procurar uma esposa, veja como essa trata a sua mãe, como a sua mãe a ensinou, porque é assim que ela irá te tratar. Escolhi bem, né? Ela cuidava bem da sua mãe e cuida até hoje, cuida bem de mim também. Por quê? Porque sim, uma mãe ensina e educa. Uma boa mãe gera também bons filhos. Bons filhos. Esse é um princípio de plantar e de colher. Esse é um princípio de cuidado, sim. Precisamos de boas mães nesse tempo. Precisamos de mulheres dedicadas, que estão dispostas a abrir mão de noites de sono, estão dispostas a abrir mão da sua vida ou parte da sua vida profissional. Estamos precisando de mulheres que estão dispostas a deixar de comprar para si, para comprar para o seu filho, de necessidades para o seu filho. Em um mundo que tem ensinado e tem propagado que a mulher, ela pode e deve mandar no seu corpo, mandar na sua forma, viver para si e não para o outro. Mas ser mãe é doar-se desde o ventre. É doar-se desde o ventre. É perder cálcio, é perder sono, é sentir, e precisar de reposição de vitaminas e assim por diante. A mulher doa-se. Ela doa-se por causa do seu filho constantemente. Nós, pais, somos mais molões nesse negócio, né? A criança está chorando, a gente vai até um tempo cuidando, daqui a pouco a gente cai no sono, não aguenta mais, e fala: olha, não aguento mais, mãe, é contigo, esposa é contigo. E elas passam uma noite inteira, parece que o choro acaba com o sono e alimenta mais a força da mãe para cuidar uns dos outros. Precisamos de boas mães nesse tempo, nessa geração, para termos bons filhos. Uma geração forte, sim, é uma geração, é um povo que cuida dos seus filhos, de boas mães que estão dispostas a ensinar e a mostrar e a educar os seus filhos, certo de que os medos e os complexos são gerados também na sua infância. E são cuidados e amenizados por causa da sua mãe, não sendo a propulsora de medos e complexos no coração do seu filho. Uma boa mãe é a chave do sucesso para a casa, para a igreja, mas também para uma sociedade. Também para uma sociedade. Talvez você possa estar lembrando: mas a minha mãe era aquela pessoa mais raiz, mais violenta. Era aquela pessoa que não podia falar nem o A, nem o B, nem o C, muito mais o Z, porque já complicava a história. Mas ela tinha uma moral e uma ética. Dentro do princípio que ela estava e que ela tinha, ela educou o bem ou o mal. Estamos aqui, firmes e fortes, sofrendo com os nossos medos e complexos. É verdade, né? É verdade, mas animados e caminhando para fazer melhor. Cada dia devemos desempenhar esse papel, e as mulheres esse papel de mãe, cada dia mais.
O destino de uma nação, disse Napoleão, está sempre nas mãos da mãe. Aqui, pessoal, 2 exemplos aqui de pessoas importantes que tiveram mães que fizeram diferença na vida deles. Um para o bem e outro para o mal. A mãe de George Washington era uma mulher religiosa e patriota. Religiosa e patriota. E deu o que deu, George Washington foi usado por Deus também. Já a mãe de Nero era gananciosa, sensual e assassina. E olha o que deu. Mães que fizeram diferença para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Por isso, uma mãe que cuida e que abençoa é fundamental e essencial. Olhando para o texto que nós vemos a oração de Ana. Ana era esposa de Eucana e, vamos assim dizer, rival de Penina, porque Eucana era casado com 2 mulheres. Ou seja, ele tinha 2 sogras, né? 2 sogras. Então, era um homem duplamente abençoado, né? Duplamente abençoado. Duplamente abençoado. Se for pelo menos igual a minha, né? É assim. Mas Ana o texto nos mostra que ela era temente a Deus. Era uma mulher que buscava resolver as suas questões diante do Senhor. E é interessante nós pensarmos aqui que naquela época, com o povo que ali estava, naquela cultura que estava inserida, ser mãe era algo essencial, mostrava a dignidade, mostrava a honra da mulher. Mostrava a honra da mulher. E naquele tempo que o povo de Israel estava passando, era um tempo deplorável na sua espiritualidade, por exemplo. Era um tempo muito difícil. A vida espiritual naquela época era péssima. Um avivamento era algo extremamente preciso naquele tempo. Não que hoje seja diferente. Não que hoje seja diferente. Ana vivia em Ramataim de Zofim. Não sabemos muito bem muitas coisas dessa cidade, dessa região, mas sabemos do contexto geral. Quero convidar você a olhar um pouquinho sobre uma mãe de sucesso, olhando, em primeiro lugar, a oração de Ana. Ana, esposa de Eucana, era a mulher que aparentava estar vivendo uma tristeza profunda, uma tristeza enorme. Mas o que ela faz ao viver essa tristeza? Ela não fica apenas conversando com as colegas, com os amigos, contando para a história para outro, mas pelo contrário, ela vai diante do Senhor e dobra o seu coração diante do Senhor. Era compreensível que a dor que essa mulher hebreia estava passando. Era compreensível a dor que ela estava vivendo na sua alma. E durante vários momentos ela pede e ora ao Senhor por um filho. Ela clama ao Senhor por um filho. Ana ansiava em ter um filho. Veja o versículo 10 do nosso texto base. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Abundantemente. Chorou de forma exponencial. Colocou diante do Senhor e orou ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor que derramasse graça e bênção sobre a vida dela. Por quê? Porque ela estava amargurada na sua alma. E aqui quando ele fala de alma, ele fala não apenas de um sentimento raso, mas de um sentimento profundo. Ele fala de um sentimento íntimo no coração daquela mulher. E ela chorou não pouco, mas chorou abundantemente. Abundantemente. Estava colocando toda a sua dor diante do Senhor. Ana colocou a sua dor em Deus e não apenas guardou para si a sua dor, mas despojou, colocou para fora.
Ana realizou um voto, e nessa tristeza ela realizou um voto. Qual foi o voto? Se o Senhor me der um filho, um filho varão, eu vou entregar para o Senhor esse filho, esse homem, esse filho que o Senhor me deu, ou que irá me dar, para o Senhor. E é interessante que o texto fala que sobre a sua cabeça não passará navalha. Mas olha que interessante, o princípio não é apenas me dá para me realizar e agora é meu. Mas me dá, me realiza, porque ao me realizar eu entregarei ao Senhor. Eu entregarei ao Senhor. Muitas mulheres querem para si, e quando tem para si, agrudam esse filho de uma certa forma, blindam esse filho de uma certa forma, que ninguém consegue chegar nesse filho, e esse filho não consegue sair debaixo das suas asas para nada. É muito comum isso, quer ver só, em mulheres que tiveram dificuldade de gestar, de estar gestando, de engravidar, ou mulheres que perderam filhos no processo de gestação, ou o processo da caminhada desse filho sobre a terra. E quando elas engravidam novamente, elas começam a blindar o seu filho, de uma certa forma, para que esse não venha a se perder em momento nenhum. Mas nós devemos entender que os filhos são do Senhor, e do Senhor e são heranças do Senhor e não são nossos. Mas Deus nos dá assim para abençoarmos e cuidarmos e sermos instrumento de Deus na vida dessa criança. Ana entende esse processo e promete a entrega desse filho para Deus. E Deus o presenteia, e ela dá o nome de Samuel, que quer dizer pedido a Deus. Olha que interessante, pedido a Deus. Ou pedido a Deus, vem cá. Imagina o nome desse. Ou pedido a Deus, vem aqui. Você pode me ajudar a carregar esse púlpito? Pode me ajudar a fazer tal coisa? Foi o que ela fez. Deu o nome de pedido a Deus. Foi o nome de Samuel que fez, e foi um homem espetacular na obra do Senhor, resgatando e levando o povo do Senhor a ouvir a voz do Senhor e andar com o Senhor novamente. Ela não era pedagoga, ela não era uma mulher requentada nas suas roupas ou coisa semelhante, mas ela é uma mulher que tinha intimidade com o Senhor, e na sua oração expôs todo o seu coração ao Senhor e colocou a sua necessidade ao Senhor, a ponto do sacerdote passar e olhar para ela e falar assim: por que você bebeu? Por que você está aqui bêbada, embriagada? Não, Senhor, não bebi vinho, não bebi bebida forte, mas estou aqui expondo o meu coração diante do Senhor, porque ela estava falando com o Senhor, mas falava no coração e seus lábios não saíam palavras. Uma mãe de sucesso não é uma mãe que tem apenas uma carreira, ou que vive algo fora da sua vida espiritual, mas que vive a sua espiritualidade em todo o tempo, em todo momento, seja na educação do filho, seja no processo de confiança ao Senhor, seja no processo de entrega do filho ao Senhor, ele vive permanentemente no Senhor. Uma mãe de sucesso também vê o plano de Deus e o cuidado do Senhor sempre. Uma mãe piedosa é uma mãe de sucesso. É meu segundo ponto. Uma mãe de sucesso é uma mãe piedosa. Desde o princípio, Ana está aqui desafiando a inteligência dos homens. O que poderia fazer para ter filhos? Penina tem, eu não tenho. E muitas das vezes, quando nós temos uma comparação assim, nós costumamos a cair, a naufragar, a desanimar, a não tentar mais e a desistir de lutar pelaquilo que nós buscamos. Mas Ana mostra para nós que a fé que é colocada no Senhor, sim, pode ter uma resposta do Senhor positiva a ouvir essa oração e recebermos a bênção e a dádiva de ter o filho. Ana solicita esse filho ao Senhor e o entrega ao Senhor
na idade certa. Isso é desafiar um pouco a nossa inteligência. Porque pediu se era para entregar, né? Porque pediu e entregou já que era teu. Sim, mas Deus queria mostrar e mostra para nós que a fidelidade a Ele é muito maior e muito melhor do que as coisas que estão nessa terra. Cada dia, essa mãe, ao preparar aquele enxoval, a sua gravidez, estava preparando o momento para que Samuel fosse servir ao Senhor com dedicação e amor. Ana, ao entregar o seu filho para o Senhor, não estava perdendo ele. Pelo contrário, estava guardando ele no Senhor, porque Ele é o Senhor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Todas as coisas estão debaixo da submissão e do cuidado divino. Nós precisamos entender esse processo de entrega, que os filhos não são nossos, mas são do Senhor, e para o Senhor o são. Mas pastor, eu não fiz um voto de entrega do meu filho. Mas que é o melhor que você pode fazer é ensinar o teu filho a amar e a seguir Jesus Cristo. A amar e a caminhar com Cristo a cada dia. A amar e cuidar do seu filho para que esse seu filho seja um instrumento de Deus nesse tempo para quebrar barreiras, para abençoar gerações, fazer diferença nesse tempo que é mau. Mas o que você ensina para o seu filho, a fé e a espiritualidade que você ensina para o seu filho hoje, mãe, é o que vai fazer diferença na vida dele. Você também tem uma chave, assim como o marido tem uma chave, o homem tem uma chave de bênção como sacerdote no seu lar, mas você tem uma chave do amor, do cuidado, da bênção divina sobre o seu filho. Abençoa o seu filho com o amor de Deus, ensinando ele a amar e a respeitar o Senhor, ensinando ele a honrar a Deus acima de todas as coisas. Não abrimos mão, não podemos abrir mão da maternidade, mas ao termos a maternidade, não podemos abrir mão da espiritualidade. Você, mãe, é chamada a ser um instrumento de bênção, ensinando Cristo na vida dessa criança. Qual a recompensa que Ana teve ao se dedicar, ao colocar o seu filho diante do Senhor? A recompensa é de obediência a Deus. E nós temos esse privilégio sempre, constante, na sua casa, com o seu filho, com o seu neto. Tem um ditado, né, que vô e vó só estraga filho, né? Não pode ser. Vô e vó é para quê? É para auxiliar os pais a ensinar os filhos, a ser bênção na vida dos filhos. A oportunidade nós temos a cada dia, a cada momento. A oportunidade de investir amor, carinho, cuidado, proteção e amparo. Ana fazia isso mesmo depois de entregar o filho ao Senhor, lá no templo. Ela subia de ano em ano, levava lá as roupas para Samuel, cuidando dele, amparando ele, protegendo o coração daquele menino que agora tinha aprendido a ouvir a voz de Deus com sua família e na sua casa. E tinha tido a intimidade e o cuidado divino. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo de ensinar nossos filhos hoje a amar e a seguir Jesus Cristo. Mãe, seja renovada no Senhor e busque ao Senhor a cada dia, porque o mal, porque o mundo tem investido força constante e permanente para deturpar, para corromper, para destruir os princípios e valores que você tem ensinado. O mundo tem se usado de criatividades, de forma severa, intensa e constante para deturpar os princípios e valores. Não é poucas vezes que nós encontramos filhos, mesmo de pessoas cristãs, que quando chega no tempo da mocidade, da adolescência, ou no tempo da universidade, se desviam do caminho do Senhor. Prepara o caminho. Prepara o coração desse filho,
Prepara o coração dessa criança para que possa, ao sair, não saia apenas de casa e deixe os valores e os princípios na sua casa, mas que eles possam carregar os valores e princípios mesmo quando estão longe da sua mãe e do seu pai. Esses princípios não sejam apenas uma veste, uma roupa externa que ele coloca quando está do teu lado, mas que esse princípio seja um princípio encravado no coração e na sua alma, que ande cada dia, cada momento com ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Samuel, ao deixar a sua casa, ao ir junto para com o sacerdote no templo, servindo ao Senhor Jesus, naquele tempo, servindo ao Senhor, naquele tempo ele estava com o princípio do Senhor na sua vida. Não deixe de ensinar, não deixe de mostrar, não deixe de caminhar com Ele a cada dia, mas buscando ao Senhor, sendo renovado no Senhor. Eu quero aqui encerrar com o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um grande teólogo, foi um grande teólogo, um dos berços da teologia calvinista, a qual nós cremos e pregamos e ensinamos. Mas não foi sempre assim, sabia? Não foi sempre assim. A sua mãe devotou a sua vida para ensinar Agostinho na sua formação e na sua conversão a Cristo. Em seus primeiros anos, parecia que tinha dado ruim. Tinha tudo sido em vão. Tinha tudo acabado em frangalhos. Por quê? Porque Agostinho vivia em pecado e imoralidade no começo da sua vida. Sua vida adulta não foi uma vida de devoção ao Senhor, na igreja, no templo, vivendo junto com o Senhor e cantando e cantando no coral ou coisas semelhantes. Agostinho não fazia parte do meio que nós podemos dizer da igreja daquela época. Agostinho vivia em pecado, imoralidade, desrespeitou toda e qualquer restrição moral e rebelou-se abertamente contra Deus. Mas um dia, padecendo terrível agonia, lembrou-se das orações da sua mãe e arrependeu-se do seu pecado. Ele foi gloriosamente convertido por Deus a viver com ele. Certo dia, ele foi levado a dizer: se sou filho, o Senhor foi porque me deste tal mãe. Se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal mãe. Se sou do Senhor, só sou do Senhor, porque o Senhor Deus me deu a minha mãe. Você, mãe, você pode achar que não está dando certo, mas continua servindo ao Senhor. Continua ensinando ao Senhor. Continua dedicando a sua vida ao Senhor. Sim, o Senhor ouve a oração da mãe, o Senhor ouve a oração de cada um de nós, para que, em nome do Senhor Jesus, sejamos instrumento de bênção e de graça a cada dia, a cada tempo. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça mais uma vez nesse dia. Coloque diante do Senhor o teu coração, a tua vida. Você, mãe, que o Senhor Deus renove as suas forças e agracie você com o amor eterno vindo do céu sobre você. Saiba que todo esforço não é jogado em vão. Todo esforço plantado no coração do seu filho é um esforço que irá mudar a história dele. Porque nas horas da incerteza, ele irá lembrar do que você, mãe, ensinou. Nas horas das incertezas, ele irá lembrar da certeza verdadeira e viva, que é Jesus Cristo, que vive e reina sobre todos. Mas eu não ensinei meu filho no caminho que deve andar. Pede só ao Senhor hoje mesmo. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é velho, se ele é avô, se ele é pai, o que ele é. Ele é teu filho. Então clame ao Senhor nosso Deus. Peça a Ele, a Deus que possa e que pode converter o coração, derramar graça e salvação em nome de Jesus. Ó Pai, é o Senhor que nos dá mães tão especiais. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de servi-lo
nesse tempo, com o que nós temos e somos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixou a história de Ana para nos ensinar que uma mulher atribulada pode chegar diante do Senhor e clamar pelo seu filho, e clamar para ter filho. Num tempo, ó Pai, onde a maternidade tem sido negada pelas mulheres. Eu clamo, ó Pai, ao Senhor que cuide para que, em nome do Senhor, a cada identidade das mulheres seja fortalecida e encravada com o Teu amor e com a Tua graça. Clamo, ó Pai, o Senhor que renova a esperança, a fé e o amor no coração dessas mulheres tão valorosas, ó Pai. Ó Deus, que cada mulher seja renovada no amor do Senhor Jesus Cristo. Que cada mãe, ó Pai, possa aprender que os filhos são do Senhor e para o Senhor o ensinam e para o Senhor, ó Pai, caminham com Ele dia a dia, para que esses filhos sejam instrumento de graça e de amor na vida dessa nação e na vida da sua mãe, do seu pai, da sua família. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero clamar e rogar, ó Pai, Tua bênção às nossas mães, às nossas mulheres e aquelas também que não podem ter filhos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando delas e fortalecendo, ó Pai, para que o amor de Deus venha nutrir o coração e cuidar, ó Pai, para que elas possam sentir também abençoadas por Deus, mesmo não tendo seus filhos, mas fortalecida por Ti, ó Pai, para que essa seja instrumento de bênção na vida de outros filhos, e assim renovando a fé, o amor e a esperança no coração desses. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.